Ótima noite a você ligado aqui na página da Prorrogação, Rádio Prorrogação no Facebook, mais uma vez, sempre com grandes convidados, né, nessa fase de pandemia complicado, não podemos sair de casa, a gente, né, tentando levar as coisas da melhor maneira. Nós estamos fazendo aqui, né, para poder levar conteúdos, poder levar a você que nos acompanha, tanto no Facebook, na rádio também, no YouTube, convidados para falar um pouquinho da nossa profissão, falar um pouquinho, claro, de futebol, apesar de o futebol estar em segundo plano nesse momento. E para fazer a apresentação desse cara que está comigo hoje, eu inicio de uma forma que Rafael Grilles deu o encerramento da Bradesco Esportes FM, foi aonde eu a conheci, e depois, nos campos da vida, a voz das Olimpíadas na Bradesco Esportes FM, e o narrador do São Paulo também na Energia 97, Fernando Camargo. Boa noite, Fernandão. Grande prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo à Rádio Prorrogação. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Boa noite para toda a galera aí da Rádio Prorrogação. Obrigado pelas palavras. É isso aí, né? Tempos de pandemia, tempos que a gente tem que ficar um pouco mais em casa, não tem tanto trabalho, mas tá sendo muito legal para ter essa proximidade, né, com a galera, de poder papear aí na rede social, papear por streaming, no Facebook, no YouTube, enfim. E vamos lá, vamos bater um papo falando que a gente gosta, que a gente curte, com certeza, vai ser um prazer. Que legal, que legal. Lembrando que você pode deixar sua pergunta, pode compartilhar, curtir também a nossa live. Claro, o Fernandão vai estar aí respondendo suas dúvidas. Você que está iniciando na profissão, você que pede alguns conselhos aí, caminhos para dar certo no jornalismo esportivo e até na vida, né? Porque, como a gente conversou aqui, quando tive o prazer de revê-lo depois de algum tempo na Arena Sorocaba, ele falou, por mais que não pareça, já tenho muito tempo de carreira. E é isso que nós vamos falar um pouquinho a partir de agora. Fernando, queria que você falasse primeiro um pouquinho da sua carreira, como você, né, já me disse algumas vezes, né, alguns anos já, muitas coisas legais. Aonde você começou, como é que foi o seu início e depois de tanto tempo, né, apesar das dificuldades aí, como é que você se sente como profissional hoje na área? Cara, é uma carreira, apesar da idade, né? Eu tô com 42, faço 43 mês que vem, em julho, né? E tem um giro, tem uma bagagem grande aí já, né? Antes de ser jornalista, né? Eu já tinha trabalhado, 1993 até 95, trabalhando na Caixa Econômica Federal, né? Um trabalho interno, como se fosse um mensageiro, né? Para ter meu primeiro emprego, que foi aquele. E aí, a partir de 95, 96, quando eu prestei vestibular, né, entrei primeiro na Faculdade São Judas, depois na PUC de São Paulo, onde eu me formei, onde eu terminei a faculdade. A São Judas eu tive um período de 1 ano só. E a partir daí começou. Começou primeiro com uma época que a internet teve um boom muito grande, né? Os portais começaram a aparecer, os sites começaram a aparecer. Eu tive a oportunidade de trabalhar num site que gerava conteúdo na área de turismo, na área de informação, né, um portalzinho pequeno, no ano de 97, 98. E aí estava procurando emprego na época da faculdade, quando eu consegui o meu primeiro, né, que foi na ESPN Brasil, nos canais ESPN. Na época não eram canais ESPN, era só ESPN Brasil, porque a sede da ESPN lá em Bristol, né, nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, era diferente do que é hoje. Hoje todo o comando dos canais ESPN é feito daqui. Naquela época só tinha o canal ESPN Brasil e as outras imagens eles pegavam direto de lá. Né? Eu tive o prazer de trabalhar na ESPN durante 3 anos. Fiquei até 2002, que foi minha primeira oportunidade de trabalhar em televisão. Me formei na faculdade, né, durante o período que eu estava na ESPN. Então foi uma dupla jornada, assim, né? A faculdade me deu muita coisa, me deu muita base, mas a ESPN me deu praticamente tudo que eu conheço de jornalismo, seja para usar em televisão, seja para usar em jornal, em rádio, enfim, né? E aí tive uma carreira de mais de 20 anos, com passagens, né, no rádio, Bradesco Esportes FM, Rádio Bandeirantes, Rádio Tropical, uma coisinha lá na Rádio 9 de Julho também. No impresso eu tive na Folha de São Paulo, no finalzinho de 2002. E televisão, onde eu fiquei boa parte da minha vida, né, trabalhando primeiro na ESPN, depois no SBT, na Rede TV, na TV Gazeta e também no Band Esportes, né, no Grupo Bandeirantes. Então é um período longo aí já, apesar da pouca idade. Sou um jovem menino
de 42 anos, mas já com quase 21 anos aí nessa brincadeira chamada jornalismo, rádio, TV e tudo que a gente curte, né? Pô, é muito tempo realmente, inclusive eu aí completando, indo para o meu 4º ano de jornalismo, né? E já a gente vê muita coisa feita. A minha primeira questão, Fernando, é em relação a que você falou, né? Fui moldado, aprendi muito na ESPN. E a ESPN, no seu início, né? Como você falou, até nos Estados Unidos, a ideia dela é entretenimento, né? E a forma de fazer esporte, de fazer, né, entretenimento, como é nos Estados Unidos. Até a gente vê hoje em dia, vem se perdendo um pouquinho a linha, mas agora com a junção com a Disney também, com a Fox, mas era isso. E você, né, morou algum tempo, ficou muito tempo nos Estados Unidos, até recentemente eu vi, você viajou, ficou por um bom tempo por lá. É ali que você aprendeu realmente? É por isso que você sempre toca no assunto, você se apaixonou tão rápido pelos esportes americanos, porque você aprendeu o jornalismo esportivo da forma que o americano faz? Cara, eu gosto de esportes americanos desde criança. Assim, desde criança eu acompanho Perdão, tá dando um leve... Edita essa depois, tô brincando. Cara, eu assisto NBA desde criança, né? Desde que ela chegou no Brasil em 1987, quando a Band começou a passar. Depois também o futebol americano, um pouquinho só depois, 88, 89. Antes da Band passar, eu já pegava na parabólica, que era na casa de amigos que tinham parabólica, a gente conseguia assistir, para uma antena também. Né? O videogame ajudou muito nisso, né? Você jogar videogame, criança, adolescente, jogar os esportes americanos te fazem gostar pra caramba. E claro que eu gostando dos esportes americanos, eu gostando da NFL, eu gostando do beisebol, eu gostando do hockey, eu gostando principalmente da NBA, me deu muita vontade de trabalhar num canal de televisão que é a casa de tudo, né? O próprio nome ESPN, para quem não sabe, né, que você falou do grupo Disney, Entertainment Sports Program Network, né, uma emissora de esportes, né, programada para esportes e entretenimento. E foi um grande prazer, foi um grande prazer. Lá eu me senti realizado, porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer um programa diário da NBA. O primeiro programa diário que teve na história da TV brasileira, TV fechada, foi o que a ESPN tinha, que chamava NBA.com TV, que na época era um programa que vinha dos Estados Unidos e eu roteirizava, eu que escrevi o programa inteiro, só não colocava a voz, porque na época eu não estava formado ainda, né, não poderia fazer isso. E comecei a fazer muita coisa disso lá, mas a paixão pelos esportes americanos já era de antes, já era de muito atrás, né? Mas não foi só isso, né? Na ESPN eu aprendi como que é um editor, como é um produtor, como é um coordenador, como é um jornalista na essência para dar opinião. Foi o primeiro canal de televisão que eu trabalhei, né? E eu absorvi muita coisa lá. E estar num canal de televisão que fala de esportes americanos também era uma coisa simplesmente fantástica, né? Apesar de eu no futuro, depois, eu não ter trabalhado tanto com esportes americanos, eu fiz lá na Bradesco, né, muitos programas, junto com o Ivan Zimmermann, com o Murilo Borges, fiz algumas transmissões também, mas num canal de televisão eu fiz pouquíssima coisa de esportes americanos. Eu fiz um basquete, talvez, uma coisinha só. Fiz muito web rádio. Web rádio a gente fazia lá na locução de futebol americano, NFL, enfim, mas é uma paixão e com certeza estar na ESPN naquele período, né, que eu gostava dos esportes e podia fazer isso numa emissora com muito mais facilidade, foi uma coisa fantástica. Realmente, eu também gosto muito, né, acho que engrandece muito a gente conseguir, claro, tem alguns que demorou um pouquinho para mim aprender, o beisebol, o próprio futebol americano, as regras, né, como que é feito, né, e como que o americano se interessa tanto por esse tipo de esporte, Sim. Que é o que me impressiona mais. Recentemente eu vi que você também pôde participar, né, foi lá em um jogo de basquete da NBA, né, da NFL também. Como é que você vê o que está faltando para que, né, os organizadores de esporte, principalmente dos esportes de grande massa no Brasil, eles consigam tentar deixar pelo menos próximo do que é nos Estados Unidos? Porque lá, além de tudo, é um grande evento e eles fazem com que o telespectador se sinta não só numa casa de esporte, que ele se sinta na sala da casa dele. É um negócio absurdo, porque é um show, é uma festa, é um evento, né, gigantesco. Como é que você vê
isso talvez transformado de uma melhor maneira aqui no Brasil? Eu acho que o americano ele está acostumado com isso há décadas, né? Não é de agora. Para eles é muito mais do que só uma competição esportiva. Para eles têm muita preocupação com o cliente, eles têm muita preocupação com o torcedor, eles têm muita preocupação com as pessoas. Né? Então eles oferecem muita opção para você num simples jogo da NBA, por exemplo, que quem não teve oportunidade de ir, eu na minha vida eu já tive a oportunidade de ir mais de 10 vezes. Né? Então você está numa arena em Orlando, em Nova York, em Los Angeles, em Boston, em Chicago, enfim, você tem muita coisa para fazer além do próprio jogo. Né? Você tem espaço para comida, você tem espaço para bebida, você tem espaço para deixar crianças, tem espaço para jogar, você tem espaço para um momento que você quer ficar tranquilo, quer sentar numa poltrona, quer fazer uma coisa diferente. Então eles têm isso, uma mentalidade muito forte em relação a isso, e não é só nas majors, não é só nos jogos de NBA, NFL, enfim, é desde a base, desde os jogos do high school, desde os jogos do college, né, um negócio que já cresce com os americanos. E no Brasil, por incrível que pareça, muita gente critica, mas acho que nos últimos anos, principalmente o que o NBB fez aqui, né, o Novo Basquete Brasil está transformando um pouco em entretenimento. Né, você vai no ginásio, tem aquelas brincadeiras que fica cheerleader dançando, fica lá o animador falando no microfone, ele joga camisa para a torcida, faz gincana, diversão, não só no basquete, no vôlei também, na Superliga masculina, na Superliga feminina, a gente vê. Talvez no futebol, que seja o nosso esporte principal, nosso carro-chefe aqui no Brasil, para não dizer que a gente sempre fala que é um país monoesportivo, né, que aqui só pensa em futebol muitas vezes. Mas eu acho que o futebol, todo mundo quer ver muito mais bola rolando. Mas nessas outras arenas, por exemplo, no vôlei de praia, você vê essa situação, você vê isso no basquete, você vê no vôlei, até no handball, né, que o Brasil recentemente foi campeão do mundo, né, com o feminino. Eu acho que mudou um pouco isso. Acho que mudou. Acho que falta ainda muita coisa, né, a questão do dinheiro faz muita diferença, o investimento. Lá, absolutamente tudo é patrocinado, e não só o evento em si, mas tudo. Por exemplo, tem um jogo da NBA, dá um intervalo. Agora vamos fazer um sorteio em nome da pizza não sei o quê. Agora nós vamos chamar um cara aqui do banco, ele vai tentar arremessar. Então, tudo gira em função do dinheiro, tudo gira no capitalismo americano, que é muito forte, né? Mas acho que o Brasil tem caminhado muito bem nesse aspecto. Né? De uns anos para cá, a gente tem visto uma evolução, uma mudança muito grande. Então... Realmente, já faz parte. E eu vivo muito disso aqui, né? Já tem 3 anos que trabalho dentro do Magnus Futsal. Até você pôde, né, vir aqui acompanhar a fase final da Liga Nacional. E é o que eles fazem muito, né? A gente tem festa de carro na porta do ginásio, a gente tem, né, as cheerleaders que você falou, dançando ali no intervalo, o animador, e isso faz toda a diferença, realmente. A média de público vem crescendo, né, o público se interessa, mesmo depois que o Falcão parou, eu imaginei, talvez, falei, nossa, vai dar uma quebrada, mas não, eles estão querendo se reinventar. É uma mentalidade totalmente diferente e faz toda a diferença, né? Faz diferença, e você está falando do Magnus, o Magnus acabou de fazer uma não dá para chamar de ação, porque era um desejo. Eu bati um papo com o Fred numa live, né, recentemente, Fred do Desimpedidos. O Fred tinha um grande sonho de jogar futebol, né? Então o que ele fez aí, a pré-temporada que ele fez no Magnus, se esforçando, isso aí também é uma forma de divulgação, uma forma de mostrar cada vez mais. Tudo bem que ele não se tornou um jogador para jogar a Liga Futsal, tanto que a Liga ainda nem começou, não se sabe quando vai começar. Né, mas é um cara que estava pronto, de repente, ele fez um reality show dentro do Magnus Futsal, e isso também é uma coisa que divulga, que é muito bom. Foi fantástico, inclusive está sendo, né? Sorocaba está sendo mostrado para o mundo inteiro, um negócio assim, assustador. Até essa semana estava, né, antes do final de semana agora, estava conversando com o Rodrigo, as mídias do Rodrigo, capitão da Seleção Brasileira, capitão do Magnus, cresceram 450% durante a série, e isso que a série nem acabou, então é espetacular. Uma pergunta aqui do Agamenon Júnior, sempre com a gente, obrigado mais uma vez pela participação. Ele fala, boa noite, com toda essa experiência, qual plataforma você prefere, Fernando Camargo? Né, você falou que rádio, TV, o que você tem aquele, fala, não, se tiver que escolher, eu vou para cá. Um abraço para o Agamenon. Cara, eu sempre tive muita paixão pelo rádio, né? Desde menino, eu sou daqueles meninos de 7, 8 anos que ouvindo rádio jogo já com meu pai.
ia para o interior de São Paulo, né, visitar minha família ouvindo transmissão, ouvindo programas e tal. Tive já muita oportunidade de trabalhar no rádio, estou no rádio hoje em dia, né, não efetivamente, porque eu sou só um freela, eu sou só um narrador, né, não estou trabalhando na empresa da energia, mas sou um narrador do São Paulo, o que me deixa muito contente. Televisão é uma coisa que te ajuda muito financeiramente durante toda a sua vida, né? Eu trabalhei muito mais tempo em televisão do que no rádio, né? Tanto atrás das câmeras quanto à frente das câmeras. Então, assim, eu tenho uma paixão enorme, gigantesca pelo rádio, adoraria voltar a trabalhar dia a dia, fazendo programa, sendo locutor, comentarista, narrando o jogo, repórter, enfim, eu fiz de tudo isso já e me orgulho muito de ter passado por todas essas fases. Televisão é o que paga um pouco mais hoje em dia. Se eu tivesse a oportunidade de entrar na televisão e fazer rádio ao mesmo tempo, seria um mundo ideal, né? Mas o rádio acho que é mais paixão que eu tenho. A televisão é muito mais o aprendizado e aquilo que você tem mais vontade de fazer no dia a dia. Realmente, a gente teve uma oportunidade de fazer televisão, né, na final da Libertadores do ano passado, fizemos uma parceria aqui na Rádio Prorrogação, né, com o canal Ricos, e foi uma experiência assim que me marcou bastante, porque eu não estava acostumado, o Magno já tentou algumas vezes, fizemos algumas entrevistas, agora na série do Fred também, né, nesse último episódio, você falou que o Fred conversou com você, não vou dar spoiler não, mas, né, teve algumas entrevistas ali que a gente fez, bem legais, e eu ainda não me adaptei muito bem não, Fernando, eu acho que, mas... costume. Costume, exatamente, vamos ter que se adaptar. Outra pergunta aqui do Agamenon, são várias personalidades jornalísticas que a Rádio Prorrogação apresentou nessas lives, né, e graças a Deus a gente vem conseguindo muita gente legal, né, com perfis e personalidades diferentes, muito enriquecedor. Parabéns aos envolvidos e aos convites. Mais ou menos, né, eu ia falar sobre isso, porque a gente tem muita dificuldade, né, de chegar até certas pessoas. E o que eu estou percebendo, você deve ter a mesma situação, mas obviamente que você hoje tem um nome já, a galera te conhece, você tem experiência, conhece muito mais gente. Ainda dá para sentir essa dificuldade de chegar, principalmente em jogador, treinador, você que agora está com o canal do YouTube, tem a sua página também que você faz as lives, você sente essa dificuldade também nos dias atuais? Eu sinto sim, cara. Tem algumas pessoas que são, digamos, muito mais acessíveis, né? Muito mais fácil você chegar, né? Jogador de futebol, por exemplo, os da atualidade, os que estão jogando, é praticamente impossível você pegar nós que não somos do dia a dia de televisão, por exemplo, e colocar numa live para bater papo. Né? Estou dizendo especificamente do jogador de futebol. A gente vê eles muito mais em programa de televisão, jogo aberto com a Renata Fã, por exemplo, com o Denilson. Né? Você vai pôr o Denilson para bater papo com o jogo do Daniel Alves. Esses caras vão, né? Porque eles estão expostos num programa que, até porque eles sabem que vai ter uma exposição muito grande. Mas o legal desse período da pandemia, né, se é que dá para dizer alguma coisa legal nesse período, é que essas lives, esses bate-papos têm sido muito mais frequentes e conciliadores. Né? Você consegue realmente, eu bati mais de 40 papos até agora, até com nomes gigantescos da TV e do rádio, conversei com o Fred, Desimpedidos, e não foi tão difícil, cara. Eu pedi o contato para um amigo em comum que sempre estava com ele. Ele falou, cara, tenta falar com a assessora dele, porque ele recebe muito pedido e ele é muito tranquilo, e foi mesmo. Em 2 dias, ele já me conhecia, ele já tinha ouvido, ele tinha ido na Bradesco já 2 vezes, quando ele não era nem Fred, ele era o Bruno ainda, antes de entrar no Desimpedidos. Ele trabalhava no futebol nas 4 linhas. Então, foi um papo muito legal de 1 hora, bati um papo, assim, só para citar alguns, né, desses nomes. O Reinaldo Gotino, por exemplo. Reinaldo Gotino, que acabou de voltar para a Record como o principal nome do jornalismo lá, foi para a CNN, era um cara cogitado, ele nem fazia live, a gente é amigo há 20 anos, né, eu trabalhei com o Gotinão na Gazeta 3 anos, é um amigo mesmo, conheço a família, tudo. Aí eu falei, Pipi, a gente chama de Pipi, né, de piolho, que na época a gente falava, você não é, parece aqueles piolhos que fica assim brincando. E eu falei, vamos bater um papo amanhã, feriado, topo. Então tem umas pessoas que você tem uma proximidade, é muito mais fácil, né, mas eu mesmo, assim, apesar de eu já estar bastante tempo no mercado, tem uns que você vai batalhando para conversar, para conseguir papear, né? Eu conversei com o André Henning, conversei nomes grandes, né? Que eu tô falando que estão na televisão aí aberta, Chico Garcia, o Everton Guimarães, estou em contato até com alguns de fora do Brasil, jogadores, enfim.
cara, o mais importante, Vitor, é o seguinte: você com a veia jornalística, com a veia de rádio também, o não você já tem. Educadamente perguntar e convidar, simplesmente você pode fazer. Se disser que não, na primeira você para, daqui a pouco você, podemos tentar mais uma vez, e acontece, cara. E acontece. Então, acho que é uma coisa que tem jogador que é muito inacessível, que você fica até meio assim de chegar perto e perguntar, né? Mas tem outros que você simplesmente fala, vamos bater um papo? Vamos, e acaba saindo. Exatamente. A gente fez aqui só duas, como você está falando dos nomes aí, um pouco maiores que estão na televisão há muito tempo, caras que, para nós, a nossa equipe aqui da Rádio Prorrogação, ela tem, né, uma média de idade de 25 anos. Todos jovens jornalistas, começando a carreira. A gente começou o projeto através de um curso do Flávio Prado de jornalismo esportivo, né, o grupo foi formado, e aí estamos aí 3 anos batalhando, e temos aí J. Júnior e Mauro Betti, só nas últimas 2 semanas, e assim foi. Ricardo Martins passou por aqui, Guilherme Palese, então, muita gente que nós víamos muito na televisão e tudo mais, e assim continua. Até a galera falou, nossa, até o Agamenon aí que tá sempre com a gente, falando, nossa, como vocês conseguiram tanta gente de perfis diferentes. Trouxemos aqui, né, o Frank Forte também, né, o Fábio Seródio, para falar de assessoria de imprensa. Que legal. Caras que vários perfis, e isso enriquece muito. Falar para você que essa fase de pandemia, se é que tem um lado bom, é que está sendo bastante enriquecedor na questão do conteúdo. Mas é o que eu falo sempre, todo mundo é igual, assim, não é porque você está numa televisão, não é porque você está no rádio, não é porque você tem número X de seguidores que você deixa a tua essência de lado, assim, por isso que eu falo, aumentou muito esse número de lives e aproximou muito as pessoas também, né? Eu converso com muita gente que me pede ajuda, eu ajudo sempre o que eu posso para passar contato, já vi pelo menos 3, 4 alunos meus aí que estão fazendo lives também, ficam me agradecendo, eu falei, gente, é uma questão de papo. Você fala, pô, sou de tal lugar, vamos bater um papo? Vamos bater um papo. Eu tava, por exemplo, eu tô um tempão para bater papo com jogadores. Eu conversei com o Elivelton, né, multicampeão pelo São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians. Outro dia foi um papo muito legal, em 2 dias, tá, super rápido. Acabei de fechar uma com o Júnior agora, Júnior pentacampeão, Palmeiras, São Paulo, Parma, seleção. Terça que vem vai bater um papo também. Então, cara, é questão de ajeitar. É questão de ajeitar. O Mauro é meu amigo também, eu já perguntei, tô ferrado, Denilson, eu falo, pai, e aí? Falei, Fê, tá osso, velho, tá osso, aquele jeito que ele fala, eu falei, calma que a pandemia vai longe, eu falei, demorou, e aí por aí vai. Uma hora a gente faz. Então. É isso aí. Fernandão, um pouquinho mais da sua carreira, mandando um abraço também pro Alan, que é companheiro nosso aqui, tá na faculdade, né, tem que estudar, mas ligadão aí na live com o Fernando Camargo. Queria que você falasse um pouquinho mais, né, do projeto da Bradesco, né, de um negócio assim assustador. Eu, como sou aqui de Sorocaba, tenho acesso, lógico, à Jovem Pan, à própria Transamérica, mas antigamente, há pouco tempo atrás, a gente tinha muito pouco acesso, né, era mais 105, as rádios que pegam a frequência aqui na cidade. E eu me apaixonei de tal forma pela Bradesco, de que eu ia trabalhar de manhã, ficava com o fone meio escondido do chefe ali, ouvindo a programação inteira, porque foi uma rádio que tinha esporte 24 horas por dia. E toda vez que eu escuto o encerramento, até citei na sua abertura aqui o encerramento que o Sgrillis fez com você naquele clássico Palmeiras e São Paulo no Allianz, que me emociona. Eu escutei até antes da gente fazer a live exatamente por isso. O que a Bradesco representa na sua vida? E como é que é para você até hoje, depois de algum tempo aí, relembrar e todo mundo falar, nossa, Fernando, e aquele projeto, por que acabou? O que representa isso para você? Não tem um papo que eu converso, um mesmo, de verdade. Nunca teve um papo de alunos, de profissionais querendo conversar comigo que não toquem o nome da Bradesco. E acho que é fácil explicar por quê, porque ela marcou época, né? Ela simplesmente marcou época como a única rádio dedicada 24 horas ao esporte na cidade de São Paulo, com um dial potentíssimo, um push enorme que é da Rádio Bandeirantes, né, que estava por trás. E para mim, cara, foi assim, o encontro de uma oportunidade com um sonho, de trabalhar no rádio efetivamente com uma emissora gigantesca como é a Rádio Bandeirantes e o projeto da Bradesco. Projeto que foi proposto por 2 amigos, né? Os 2 estudaram comigo na PUC de São Paulo, o Eric Betting e o Sérgio Patrick. O Sérgio Patrick era o diretor e o Eric o chefe de redação, né? O chefe de conteúdo. Fui convidado no começo de 2012, né? Para
fazer parte da rádio. Eu estive na rádio na primeira transmissão, na primeira vez que abriu o microfone 94.1, né? Eu tive desde o início na rádio, com alguma dificuldade na primeira fase ali em 2012, né? A rádio começou dia 17 de maio de 2012, né, com o jogo Vélez Sarsfield e Santos, da Libertadores, com narração do Ivan Zimmermann, comentários do Fábio Pipero, reportagem do Vanderlei Lima, e eu fui o apresentador, eu fui o plantão, né, o intervalo, pós-jogo, né, o apresentador, e foi uma alegria muito grande. Só que eu tive um período que eu acabei saindo, né, da rádio no fim de 2012, início de 13, por questão de logística, meu tempo tava osso, algumas coisas que tinham sido faladas não estava dando para compartilhar, e eu acabei saindo e voltei depois em 2014, foi quando provavelmente a fase que você conheceu, e a maioria dos ouvintes também, a fase maior da rádio, quando o Bernardo Ramos já estava no comando, né, a Renata Veneri estava um pouco antes, no momento que a rádio estava passando por um momento de dificuldade, que não transmitia futebol, que a programação estava muito diminuta, o número de pessoas no ar também, até que 2014 acertou, né, aquela programação que ia com o mundo dos esportes, com debate, com de primeira, com nossa área com Datena, o mundo dos esportes 2, o bicho vai pegar, enfim, né, a noite, a madrugada, as reprises e as transmissões, que foi onde a gente ganhou um destaque muito grande. E para mim, cara, era um sonho, uma realização, né, de um cara que queria trabalhar no meio, primeiro trabalhar no meio, depois falar. Eu queria muito, eu queria ter a oportunidade de falar, né, seja em televisão ou seja no rádio. E na Bradesco eu já tinha feito web rádio durante 2 anos também, mas em emissora grande, dial, que eu digo, né, que era um lugar que tem o aporte do Grupo Bandeirantes, você tem que, né, se sentir realizado. E por aí foi, né, em tudo que eu fazia com muito amor, com muita garra, com muita paixão mesmo, tanto narrar, quanto comentário, quanto reportagem, que eu fui setorista do Palmeiras durante 4 anos, com uma alegria enorme, era um prazer estar lá no Verdão todo dia, fazendo a cobertura, né, a torcida do Palmeiras abraçou muito, né, mais os programas que a gente fazia, então eu tinha liberdade de fazer muita coisa lá, né, eu falava de esportes americanos, eu falava de boxe, eu falava de UFC, falava de MMA, falava de vôlei, basquete, enfim, até que teve, né, o grande ápice, que foi a Olimpíada, né, do Rio 2016, que eu tive a oportunidade de falar um pouco mais, porque não era nem para ser narrador, na verdade, né, era para ser um cara que daria as informações, né, no período da manhã até o fim da tarde, e o Murilo ali do meu lado também como comentarista, que ele entende absolutamente todas as modalidades. Só que a partir do primeiro dia o Bernardo começou a falar, narra. E aí foi, né, foi um período incrível, né, foram 13 medalhas que eu acabei narrando para o Brasil, outros tantos eventos que eu fiz lá. Então, esse período de 4 anos da Bradesco que eu tive somados, né, quase 5 no total, foi uma grande realização de sonho. Acho que foi o melhor ambiente de trabalho que eu já tive na minha vida. Assim, um ambiente de meninos, de jovens, de caras absolutamente extra classe, como Milton Neves, como Cláudio Zaidan, como o Denilson, como Alex Miller, enfim, os outros caras que todo mundo fazia, o pessoal do Bicho Vai Pegar, a molecada, eu com o Murilo, com o Ribeirão, com o Facincani, e a chance que eu tive também na Rádio Bandeirantes, porque a partir de 1 ano da Bradesco, eu fiquei 2 anos praticamente todos os dias na Rádio Bandeirantes também, como setorista do Palmeiras e participando de muitos programas lá. Então foi uma experiência incrível e que infelizmente acabou muito cedo, né, mas que a gente cumpriu nossa missão até finalizando com um prêmio, né, que foi o prêmio APCA, que era a Associação dos Críticos de Arte, que é o Oscar assim, dos prêmios, que a gente ganhou pela transmissão da Olimpíada, e foi um momento especial, assim, muito especial da minha vida, que não tem como não deixar de falar toda vez que eu falo sobre jornalismo, esporte, rádio, enfim. E realmente foi especial demais. Agora são 19 horas mais 31 minutinhos, olha o João aqui chegando também, eu só acompanhando a apresentação, né, ele disse que eu sou brilhante, né, mas e você também, né, valeu João, obrigado demais pela participação, né, e o Agamenon fala aqui, ó, Bradesco nas Olimpíadas realmente era marcante, é uma pena ter acabado, assim como a Rádio Globo de São Paulo, celeiro de vários narradores, repórteres e comentaristas. É nisso que eu entro agora, né? Nesse último domingo a gente teve ontem, né, aquela live espetacular feita pelo Xeni aí, né, trazendo toda a galera que participou de alguma forma,
da Rádio Globo. É realmente uma pena, né, Fernandão? Você falando agora, né, da sua história na Bradesco, uma rádio que marcou época e que deixa uma lembrança espetacular. Imagina a Rádio Globo, então, né? Que teve aí Osmar Santos, teve tanta gente. A Rádio Globo certamente está entre as 3 maiores da história do rádio do Brasil, né? Você coloca aí profissionais que lá trabalharam, que saíram de lá e que fizeram tanta história. Por curiosidade, o mesmo dial, né? E a gente sabe o porquê, né? Infelizmente, essa questão de ser um dial locado, né? Não é um dial próprio. Locado. É o único dial que não era do Grupo Bandeirantes quando a gente trabalhava lá, o 94,1, né? Que é da antiga Rádio Atual, que é do Paulo Abreu, da família Abreu, e com a Rádio Globo aconteceu a mesma coisa, só que foi muito rápido tudo que aconteceu com a Rádio Globo, né? Até pelo aporte ser gigantesco, eles transformaram a rádio num editorial diferente, uma linha um pouco diferente, partindo para o entretenimento, terminou primeiro no AM, depois no FM, e uma tristeza muito grande, né? Eu ouvi um pedaço ontem da live também, o Sgrillis também participou, grandes amigos meus que passaram pela Rádio Globo, entraram no microfone lá para falar também, e é mais uma perda para gente que ama a latinha, que ama falar no microfone, que curte ouvir, não importa onde você esteja. É uma tristeza muito grande e sabe, é duro pensar que uma empresa do tamanho da Rádio Globo termine, né, alguns profissionais mantidos ainda, vão ficar lá na CBN fazendo, mas diferente do que era, por exemplo, o AM 1100, que todo mundo viu durante décadas aí, principalmente com a voz do Osmar Santos, principalmente com a voz, né, de profissionais espetaculares aí durante anos e anos, e vai deixar muita saudade, sem dúvida nenhuma. Caras que marcaram realmente. Eu também gostei muito tempo, né? A Rádio Globo teve profissionais aí, até comecei a acompanhar o Gustavo Villani, que para mim hoje é um dos principais narradores do Brasil, né? Despontando aí, comecei a acompanhar na Rádio Globo, fazendo. Eu tenho uma história com o Guga, essa aqui é boa. Mas história boa bom, conta aí. Jovens meninos, né, que estavam ainda em período universitário, né, em 1999 para 2020, 21 anos atrás, a Faculdade Casper Libero resolveu fazer um curso livre de jornalismo esportivo. Não tinha até então em nenhum lugar, né, em nenhum lugar que trabalhasse naquela época. E foi na Casper Libero. Eu trabalhava à época na TV Gazeta, né, e aliás, eu não trabalhava na Gazeta, eu tava para entrar nos canais de ESPN, só para ver. Eu fiquei sabendo, quando eu estava na faculdade, eu estava na PUC naquela época, eu fiquei sabendo desse curso. Falei, nossa, vou me inscrever nesse curso, é uma coisa que eu desejo. E aí eu chego no curso, né, com 21 anos, assim, eu tinha feito metade de uma faculdade, ia me formar no outro ano na outra, né? E aí chego e vejo que tinha nomes lá, Gustavo Villani e André Hernan, né? Jovens, meninos, que também não trabalhavam em lugar nenhum e se inscreveram também para esse curso. Na época marcou lá os nomes que falaram e a gente começou a trabalhar, né, com televisão, com rádio, alguns anos depois, e foi lembrando. E toda vez que eu lembro essa história pro Anão, né, eu chamo o André de Anão, e todas as vezes que eu falo pro Google isso também, eles lembram na hora e lembram de todos os momentos, então tem esse pequeno bastidor aí. 20 anos atrás, né, eu, André Hernan e Guga Villani, a gente estava num curso de jornalismo esportivo, ainda fazendo faculdade. Que legal, cara. Nossa, isso é muito, muito bom. É porque as vidas se cruzam, né? Como eu falei, a gente também aqui começou num curso de jornalismo esportivo, né, do Flávio, e quem sabe daqui 10, 20 anos, vocês vão cada um certeza que você vai lembrar de alguém que estava no curso trabalhando com você no futuro, pode ter certeza. Eu acho que eu tenho a minha memória, ela é muito boa. Eu lembro até hoje a formatação da 4ª série, rapaz. Imagina só daqui. Só você vai lembrar. Se continuar assim, vai ser muito bom. Tem o Alan aqui, né, falando também mais um pouquinho da sua trajetória. Acompanha o Fernando Camargo desde a Bradesco Esportes. Mais um aí, um grande profissional. Obrigado. Gostaria de saber sobre o projeto com o Estádio 97, Energia em Campo. Foi certeiro? Parabéns. Não tem mais o que dizer. Para mim foi muito certeiro. Nada igual. Até hoje, na rádio, nada igual. E para mim, espetacular, Fernandão. Eu vou ser bem sincero para você, assim, eu estou muito triste com essa parada da pandemia,
porque o projeto, que não é mais projeto, já é uma ideia sacramentada, né, do Sombra, do Domênico e do Zé, que é o dono da rádio, o Zé Constantino. Cara, em menos de 9 meses ele já atingiu uma liderança, né? Em menos de 9 meses. O nosso primeiro jogo foi em março, né? Um jogo experimental entre São Paulo e Corinthians na Arena, e depois as finais também. Foram 3 jogos São Paulo e Corinthians, um experimental e os 2 de finais, né? O empate 0-0 no Morumbi e depois a vitória do Corinthians 1-0, gol do Wagner Love, aliás 2-1, né? O São Paulo fez o gol com o Antony. E deu muito rápido, né? Tudo começou em março e ali no final de novembro a gente já estava com o primeiro lugar, né? Em determinada categoria, faixa etária, né? Classe AB até 40 anos, estava com liderança no Dial, não era nem liderança questão de streaming, não era nem liderança YouTube, né? A gente estava batendo o Jovem Pan, estava batendo o Bandeirantes, batendo Transamérica, por exemplo, que são gigantescas, né? E eles estão muito felizes com tudo isso. Só que a pandemia veio, né? Em março, a última vez que eu fiz um jogo foi no dia 14, né? São Paulo e Santos sem torcida. E no dia seguinte teve Corinthians e Ituano, também sem torcida, que foram as últimas transmissões. E a gente fica meio assim, né, o Vitor, porque eu não sou contratado dia a dia, o programa continua, né? O Estádio 97 continua, né? Agora em revezamento, 4 pessoas fazem de casa num dia, Portuga e o Sombra fazem, deixa eu só fechar aqui, Portuga e o Sombra fazem do estúdio, o Mota vai de vez em quando também para fazer, e a gente está na expectativa, porque assim, é o que eu falo isso com muita propriedade, porque, cara, é uma coisa que me deixa receoso, porque eu não sou do dia a dia do estádio, eu não recebo dinheiro do estádio todo mês, eu recebo o meu cachê por jogos, né? Tô lá como frila, como um dos narradores, junto com o Cadu, junto com o Zé Mistério, junto com o De Paula. Então é uma coisa que eu não queria nunca que nesse momento demorasse tanto tempo. A gente está praticamente 80 dias sem fazer um jogo, né? Tá muito tempo sem fazer um jogo, mas é uma coisa que deu muito certo, né? Eu tenho um carinho enorme pela energia. Muita gente me pergunta, mas você não teve receio de falar o teu time? Eu falei, não, porque eu já tinha feito trabalhos em outras emissoras, em outras situações que eu mexi com emoção de torcida. Eu trabalhei no Palmeiras, fui setorista do Palmeiras durante 4 anos, torcida do Palmeiras, muitos até hoje acham que eu sou palmeirense, né? Pô, descobri que vocês são paulinos, eu falei, gente, vocês têm que pensar no profissional, né? Se eu, como profissional, estava fazendo um bom trabalho e vocês gostavam, é o que me importa, é o que me interessa. Fiz um trabalho no Corinthians recentemente também, numa rádio do Corinthians, Timão Digital, fui na TV Corinthians fazer várias coisas. Então, para mim, eu penso na minha carreira, independentemente do que eu seja como torcedor de futebol. Hoje eu estou batendo de frente com a minha predileção. Eu sou São Paulino e estou narrando na rádio, né, que tem narração só para São Paulino e para São Paulino. Então tem sido muito bacana. Assim, não é mais um projeto, já é uma realização que tem dado muito certo e a gente vai esperar voltar. Nesse período de pandemia eu acabei fazendo 2 jogos, né, do Energia Retrô, que a gente está fazendo aqueles jogos antigos, narrei São Paulo e Milan, né, São Paulo campeão mundial 93, e junto com o De Paula eu fiz o São Paulo e Corinthians na final de 90. Então foi uma coisa legal também de se fazer, mas estou esperando, estou na guarda e não vejo a hora de voltar. Tomara que volte, e aí o projeto deslanche de vez, quem sabe aí eles conseguem colocar vocês no dia a dia, que seria fantástico, e espero que esse projeto dure muito. Até, né, falando nessa questão que você disse agora, eu também, né, quando nos conhecemos, inclusive, eu fazia pela Datafute, quando iniciou a minha carreira, agradecer demais ao Félix e ao Sidney pela oportunidade que eles me deram para começar a minha carreira. Félix Simplício, essa lenda. Félix Simplício, esse é fera, demais. Demais. E, cara, eu também sou São Paulino, não nego, já falei e todo mundo sabe, mas aquele ano, 2017, eu fiz 16 dos 19 jogos do Corinthians em casa, em Itaquera. E o Corinthians foi, né, líder do primeiro turno invicto, e aí depois perdeu para o Vitória, o único jogo que eu não fiz no retorno, e aí eu fiquei conhecido como talismã de Itaquera, já tinha um acesso legal, a galera do Corinthians me conhecia, virei amigo de alguns jogadores, e até hoje falo, não é possível que você é São Paulino e tudo mais, eu tenho normal. Essa questão que você falou, dá um orgulho danado de falar assim, cara, eu fiz São Paulo e Corinthians lá,
né, o Corinthians dando um baile com o Rogério Ceni no comando e narrando né, do jeito que, né, a profissão pede. Então, né, queria que você contasse um pouquinho dos bastidores de quando você era setorista do Palmeiras e se algum dia, depois que você falou que era São Paulo, você falou que com o Palmeiras não tem, porque os caras até hoje ainda perguntam, mas se algum dia você sofreu alguma represália por dizer no seu time de coração. Cara, a relação no Palmeiras era muito boa e é muito boa, como eu disse. Eu converso com seguranças no WhatsApp, converso com o pessoal do staff. Maurício Gagliotti, o dia que a Bradesco acabou, eu fui o único repórter que ele cumprimentou ali no campo, né? Logo que ele assumiu o Palmeiras no primeiro mandato dele, e tem uma relação muito boa com todo mundo do Palmeiras, né? E trabalharia de novo em qualquer time, com certeza. Mas isso é uma coisa, primeira vez que perguntam isso, primeira vez que eu vou responder. Quando eu estava na TV na rádio, na Timão Digital Cast, eu fiz junto com o De Paula, que é o atual narrador, né, da Timão Digital, e é meu companheiro lá, e meu amigo há mais de 10 anos, e com a Milene Domingues, e com o Rafael Sgrilles, né, a equipe eram 4. Eu fiz muitos jogos, eu fiz mais de 10 jogos no final de 2018 e começo de 2019, então tem um ano isso. Só que eu acabei saindo, não por minha decisão, porque eles acabaram falando, a gente viu que o Fernando falou num programa aí do time dele, não sei o que, a gente não sabia. Sendo que era uma coisa que eu nunca escondi, né? Se me perguntasse o time que eu ia torcer, eu sempre ia falar, né? Não tenho por que esconder, minha carreira tá pautada por outras coisas que vestir camisa de time, né? Já que eles não quiseram, claro que eu fiquei chateado, porque é mais uma grana que entrava para trabalhar, e eu acabei saindo, né? O De Paula veio falar para mim numa boa, falei, Fê, eu falei para eles que você é o profissional que nunca teve nada, mas o pessoal lá dentro do Corinthians prefere um outro. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, não vou sair detonando, não vou sair falando, mas isso aí realmente aconteceu. Eles não quiseram que eu ficasse lá na Timão Digital Cast, mesmo eu sendo comentarista, mesmo eu sendo repórter, por não ser torcedor do Corinthians, o que eu entendo perfeitamente, sabe? Eu acho que é uma decisão que passa por dentro do clube, né? Não tem por que eu ficar batendo nessa situação, mas acabei saindo exatamente por não ser torcedor do time. Acontece. Realmente temos que, né? Não tem o que fazer. Agora, né, falando do São Paulo, acho que a única pergunta do São Paulo, eu ia falar do São Paulo, mas lá pro finalzinho, mas já que o João já tocou no assunto, São Paulo politicamente é uma bagunça. E temos aí, pela primeira vez nos últimos anos, 2 caras que eu acho que são opções boas para comandar. Marco Aurélio, que agora já garantiu ao Pretzel e a outros que é pré-candidato, vai concorrer, e o Júlio Casares, que é o candidato da situação. Quem você vê como o novo presidente do São Paulo? É duro porque eu tenho um bom relacionamento com os dois, né? Já entrevistei os dois, já bati papo totalmente casual, totalmente informal com os dois, né? Gosto muito do Dr. Marco, assim, uma pessoa incrível, como São Paulino durante anos, como torcedor, antes até de entrar, e já tinha um respeito tão grande, né, por ele estar dentro do clube como médico, como supervisor, como superintendente em algum momento também, e é um cara espetacular. Só que eu acho muito difícil que o Júlio Casares não seja eleito presidente do São Paulo. Assim, eu diria que é quase praticamente impossível, né? O ideal seria até o Marco abrir mão de algumas coisas e formar uma chapa com o Júlio na tentativa de ajudar, porque eu acho que o Júlio tem todo o controle dos conselheiros do São Paulo. O São Paulo é uma eleição diferente, não é uma eleição como acontece em alguns clubes, que o associado vota. Lá quem vota são só os conselheiros, é só quem está lá dentro. Então acho que o Júlio, por ser da situação, por ser a sequência do Leco, que já era a sequência do Carlos Miguel, que foi do presidente Juvenal, que foi do presidente Marcelo, então a oposição do São Paulo praticamente não existe, é muito complicada, né? O último presidente de oposição de São Paulo foi Paulo Amaral, do ano 2000, faz muito tempo isso. São 20 anos que a situação está, os primeiros 10 ganhou muito título, o que realmente para o torcedor, né, não começa a enxergar certas coisas. 10 anos para cá é uma tragédia, né, na administração, com infindáveis dívidas, com negociações totalmente estranhas, com o patrimônio do clube sucateado em algumas situações. Isso não sou eu que falo, isso aí são os fatos são os fatos que estão aí para todo mundo ver. Então eu acho que eu como São Paulino, mais até do que o amigo profissional dos dois, conhecer os dois,
Com o torcedor do São Paulo, eu pensaria numa chapa casada entre os dois, que seria uma coisa espetacular. Por exemplo, Júlio presidente, Marco Aurélio vice, ou ali na composição da diretoria, e o Muricy. Seria uma coisa incrível para o São Paulino, né, que já está, entre aspas, contente com o Raí Lugano lá dentro. Mas isso não vai acontecer. Eles não são adversários, né, eles mantêm uma relação, mas acho que o Júlio está muito forte nesse momento. O Júlio Casares é o conselheiro mais bem votado da história do São Paulo. Então ele tem uma entrada, ele tem uma permeabilidade muito grande lá dentro do clube e deve ser eleito no final do ano como presidente do Tricolor. Eu também acho que não vai ter muito jeito, até porque eles estão tentando ali de alguma forma. O Marcos, se ele não chegar tão, que demorou muito tempo para voltar para a política do São Paulo definitivamente, o Júlio, o Conselho Deliberativo, ele comanda, então é muito complicado realmente. Uma outra pergunta aqui do Agamenon falando sobre época de rádio, ele fala da Transamérica. A Transamérica passou a apostar no esporte no início dos anos 2000, trazendo a equipe de Éder Luiz, apesar de não ser de lá. Como você vê essa parceria? O Éder agora levou o Ricardo Martins, tem grandes profissionais lá. Como é que você vê essa questão que é, como diria, vamos dizer assim, que um Red Bull dentro do rádio, né? Curioso que até a minha paixão por querer ainda trabalhar mais com rádio passou pela equipe do Éder Luiz quando ele estava na Band FM. Né? A Band FM ficou durante 6, 7 anos ali com uma equipe, né? Revelou Tomás Rafael, Éder Luiz narrando, Tunicão, Oswaldo Maciel, esses que estão na Transamérica, mais Cândido Garcia, o mestre Candinho, que já nos deixou também, né? E tinha André Henning como repórter, Valmir Jorge, enfim, uma equipe muito forte, né? Que foi da Band FM. Eu tive a oportunidade de estar lá no programa, né? Uma amiga em comum entre eu e o Tomás, né? O Tomás, durante o tempo, foi amigo até de balada, até de noitada, tomava uma junto, grande parceiro. E uma amiga dele em comum, ela era da minha sala da faculdade, a Bia, né, que trabalha com jornalismo hoje em dia também, ela falou, pô, você é tão viciado em futebol, tá? Teu amigo Tomás, você já ouviu ele da Band FM, quer ir lá bater um papo com ele? Eu falei, pô, com o maior prazer. Pô, falou com ele, fui lá um dia, foi a primeira vez que eu fui nos estúdios das rádios ali do Grupo Bandeirantes em 98. Eu já tinha ido na TV antes, participar de programas de TV lá, né, lá atrás, na década de 90. Mas aí bati um papo com o Tomás, uma amizade muito grande com ele, e eu vi como era o mundo do rádio ali que eu estava conhecendo. E sobre a pergunta, Gamenon, cara, eu acho que é fundamental. Hoje em dia, se você consegue levar uma equipe, né, para uma rádio e vender, essa que é a questão, é você vender o seu produto. É o que o Marcelinho, por exemplo, está fazendo hoje lá na Tropical, aqui em São Paulo. Né, o Marcelinho, o Rafael Sgrilli estão lá, o Marcelinho botou um dinheiro, não tem transmissão, mas tem um programa que tem os anúncios, e com esses anúncios eles conseguem fazer a coisa girar. Na Transamérica a coisa é muito maior, né? O Éder sempre foi um grande vendedor também, é um publicitário, tem muitas marcas atrás dele, e ele conseguiu montar essa equipe da Transamérica que está aí há 20 anos que está aí, sou amigo de todo mundo que está lá, do dia a dia, Leandro Bodaquian, Ivan Drago, Marco Belo, o próprio Éder, que é meu vizinho de cabine lá no Morumbi, sempre a gente papeia muito, né? Então tem uma amizade muito grande com o Guilage. O Gui é amigo de NFL, falar de futebol americano comigo. Então é um case de sucesso. São raros os lugares que acontece isso. E você montar uma equipe e segurar essa equipe muito tempo. A Rádio Capital, infelizmente, né, nos últimos anos teve aqui em São Paulo também várias equipes que acabaram não vingando. Né? Agora é mais uma tentativa, mas essa do Éder eu acho golaço, e ele tem que fazer propaganda. Muita gente reclama, por que a Transamérica tem tanta propaganda? Vai estar no ar, porque senão não teria como. Hoje é assim, não tem jeito. Quem não se adapta a esse meio, não vai para o streaming, não tenta internet, não faz multidigital aí, dificilmente vai conseguir permanecer, é a realidade realmente. Mais uma pergunta aqui, né, e um pedido de informação que o João fala aí, alguma informação sobre o próximo presidente tentar trazer Rogério Ceni e Muricy Ramalho de volta ao São Paulo? Você falou que o Marco parece que tem uma relação com o Rogério muito próxima. O Júlio também. E o Muricy está naquela. Eu volto, não volto? Estou bem na TV, não estou? Você acha que tem alguma possibilidade deles voltarem, independente do presidente? Eu acho que tem. Assim, não existe negociação em sequência, não existe negociação em andamento. Né, apenas uma opinião e também a informação que já foi dito.
né? Eu acho que inevitavelmente os dois voltam a trabalhar no São Paulo, né? O Rogério saiu do jeito que ele saiu em 2017, num primeiro emprego dele como treinador, de cara já vindo para o São Paulo. Claro que a idolatria é muito grande, né? Tava fazendo um trabalho até razoável, apesar das declarações dele, que estavam um pouco dispersas em relação ao que realmente estava acontecendo em campo. Então, acho que inevitavelmente ele vai voltar em algum momento para o São Paulo, não vai ser agora, porque estão muito satisfeitos com o Fernando Diniz, tá? Eu acho que ele está fazendo um trabalho bacana, principalmente nesse ano, dando tempo para ele, para ver. E o Muricy já declarou, se ele voltar, ele não volta mais como treinador de campo, não volta mais como treinador de gramado, ele quer voltar nos bastidores e voltar como diretor. Eu acho que isso vai acontecer, não sei quando exatamente, não sei se nas mãos do Júlio, não sei se nas mãos do Marco, mas acho que num futuro não tão próximo assim, acho que os dois devem voltar sim para o São Paulo. Que bate-papo legal, hein? Já quase 50 minutos aí, já vamos partindo para a nossa parte final. E muito legal, Fernando Camargo, um grande amigo que eu consegui, né, construir na minha pequenina carreira, já com muita história para contar, mas, né, que nos atende aqui com muito carinho. Só para fechar a parte de administração, a pergunta do Agamenon, e a gente vai para o nosso quadro aí para fechar a nossa live de hoje. Nessa linha, administração, segundo o ex-presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, Palmeiras se apequenou. E de 2015 para cá, percebe-se que a diferença na administração dos clubes. Um assumiu o lugar do outro. Você acha que o Palmeiras está no caminho correto ou ele é dependente do patrocinador? Que é o que acontece hoje com a Crefisa e muito provavelmente, como a gente vem falando, não é nada assim, é um achismo, mas é provável a Leila vá concorrer à presidência do Palmeiras nas próximas duas eleições, né, Fernando? Possivelmente com o Paulo Nobre encarando ela de frente. Aí eu quero ver o embate, eu quero ver o que vai acontecer. Claro que o dinheiro é importantíssimo, né, nessa reestruturação do Palmeiras. Eu vivi tudo isso lá dentro, tudo isso. Foi exatamente o período que eu era setorista. Né, 2014 eu comecei ali na Bradesco, quando o técnico ainda era o Ricardo Gareca, que ficou poucos jogos. Depois o Dorival Júnior assumiu. Né, conseguiu salvar o Palmeiras no rebaixamento ali na última rodada só, naquele gol do Henrique Cefador, do Henrique Dourado, num pênalti ali, o gol do Santos lá contra a Vitória da Bahia. Eu era o setorista do Palmeiras, então eu acompanhava absolutamente tudo que tinha. Vi a ascensão do Paulo Nobre, vi a eleição do Paulo e também a entrada do Maurício. Claro que o dinheiro ajudou a mudar completamente, né, como é o Palmeiras, com a chegada do Allianz também. Acho que o Palmeiras hoje não é só dependente do dinheiro que vem da Crefisa, que o dinheiro que vem da Faculdade das Américas, da FAM. Eu acho que o time já consegue ter uma autossuficiência, né, com as negociações que foram feitas, o dinheiro que entra do fornecedor, o próprio Allianz Parque, que tem uma parcela também do dinheiro que vai direto para o Palmeiras, os shows, enfim. O próprio Palmeiras já declarou isso, no balancete do Palmeiras já estava isso. Claro que ter um aporte, claro que ter um patrocinador como é a Crefisa faz uma diferença muito grande. E o São Paulo, cara, aquela declaração do Carlos Miguel em 2014, até colocando as bananas lá em cima da mesa, eu estava naquela coletiva, foi uma profunda infelicidade, né? Os papéis realmente se inverteram nos últimos 5 anos aí. O São Paulo teve em briga para não cair, praticamente não lutou por nenhum campeonato, um ou outro lugar que chegou numa final, numa decisão, negociações totalmente equivocadas, de jogadores que não deram certo, jogadores que só vieram realmente para fazer nome de empresário e para realmente manchar o nome do São Paulo. Palavra apequenou, nesse aspecto sim, São Paulo continua gigante, continua enorme, continua sendo os maiores times do mundo, né? Um time que tem um nome internacional muito forte, mas um time que não ganha nada há 8 anos num torneio como a Sul-Americana, que terminou pela metade, né, no final do primeiro tempo, naquele jogo contra o Tigre, né, em dezembro de 2012, e não ganha nada relevante no Brasil desde 2008, é muita coisa. É muita coisa. O torcedor tem que estar na bronca, sim, né? E muitos São Paulinos, inclusive o Sombra, né, lá da rádio, ele fala: o São Paulo virou um time pequeno com história. Ele fala sempre isso, é um time pequeno hoje com muita história. Ele tem que aprender que ele é gigante para continuar com essa história. Sensacional, é exatamente o que eu penso e espero que volte, né, e espero que o Diniz consiga dar esse pontapé inicial e principalmente a eleição no final do ano. Para fechar aqui, Fernandão, temos um quadro muito legal, depois a gente vai jogar também no canal do YouTube. Você falou tanto nome de gente boa aí, tanto nome de gente legal no rádio. Você, agora sim, eu vou ser o Éder Luiz e vou dar uma rádio na sua mão.
e uma televisão também, um canal. Toma aqui, Fernando Camargo, você é o coordenador. Monte para mim uma equipe de rádio e uma equipe de TV. Narrador, comentarista e 2 repórteres. Tá na sua mão, vai. Mas dos maiores, assim, quem eu quiser? Pode colocar quem já parou, pode colocar quem você já viu, pode... Aí vai ter que... A seleção é grande. Eu sei, vai ser difícil, mas pode colocar. Mas quatro nomes só? 4 nomes. O narrador, o comentarista e 2 repórteres. Você pode se incluir nesse jogo. De rádio e de TV. Faz 2 equipes. Então vamos lá. José Silvério, o maior de todos no rádio. Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel e eu. Pronto, me coloco como repórter aí do quarto. Olha aí, ó. Fantástico. É esse quarteto, rapaz. Estamos falando aí dos trios fantásticos da Rádio Bandeirantes, da história. E aí você se colocou aí que tá perfeito. Muita história também. Imagine só você trabalhando com esses 3 já caras. Já que eu fiz uma de rádio, deixa eu me colocar numa de TV também, tá? Vai, bora lá. Então vamos de... Já nos deixou Luciano do Vale, não está entre nós. Gerson o Canhota. Olha só, rapaz. Otávio Muniz e eu. Aí já que é para fazer mais uma, vamos ver com os da atividade. Everaldo Marques, Mauro Betting, André Hernan e eu também. Pronto. Show de bola. Olha só. E falar para você, o André Hernan tá no pódio, assim, lá em cima. Ele e o Alexandre Pretzel foram 2 dos mais votados aqui. Olha, Fernandão, show de bola, grande bate-papo, né? Queria saber aí se você gostou, volte sempre. Show. E, cara, é um prazer imenso, né, ter a amizade, ter esse carinho e o respeito, né? Assim que você veio para Sorocaba aí fazer o futsal, a gente se encontrou aqui na Arena, foi um bate-papo ali de quase 40 minutos, falando do tempo bom. Espero que essa amizade permaneça por muitos anos, que eu possa crescer na profissão, que estamos trabalhando para isso. E tem a porta da Rádio Prorrogação sempre aberta para você, sempre que quiser, beleza? Tamo junto, obrigado mais uma vez pelo papo e sucesso para você. Que é isso, Vitor, eu que agradeço, obrigado pelo convite de poder compartilhar aqui ideias, compartilhar história com você, que já é consolidado aí no meio do rádio, aqui em São Paulo você já passou, tá aí em Sorocaba também, né? Pena que a gente não bateu tanto papo aquele dia, porque deu aquela confusão que não tinha ambulância, não tinha o juiz, não tinha ambulância no ginásio, no jogo do Magno, né? E a gente tinha que ficar falando para lá e para cá antes de abrir. Vamos ver, acho que esse ano ainda tem tempo ainda, né? Se a Liga Futsal começar, tiver um jogo em Sorocaba, eu vou conversar com a TVN para ir te ver. Só que antes do ginásio, eu já te mando o zap para você me encontrar em alguma real. Pra gente comer a coxinha, tomar um negocinho ali, fechou? Coxinha da Real, não tem. Você vem para Sorocaba, você tem. Aí a gente se encontra, fica marcado, e aí depois até, quem sabe, né? Um happy hour faz bem, porque sem dúvida. Profissional a gente precisa. Valeu, Fernandão. Um grande abraço e espero que você possa aí voar na carreira que você merece muito. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo mundo da prorrogação, obrigado a galera que participou. Só me seguir aí nas redes sociais, me manda mensagem lá, a gente troca ideia sempre. Obrigado, gente. De novo, tamo junto. Até mais. Valeu. Este foi Fernando Camargo. A gente volta aí durante a semana. Amanhã tem Luiz Ademar a partir das 9 da noite, Sport TV, hoje no grupo Tati de Comunicação. E na quarta-feira teremos Bernardo Ramos, né, ex-chefe aí do Fernandão, também da Rádio Bandeirantes. Muito legal esta série de lives e você acompanha aqui na página do Facebook da Rádio Prorrogação. Um grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau!